o fato de você carregar Jesus, ninguém está aplaudindo você. Estão aplaudindo quem está sobre você. Então uma pessoa que é usada por Deus, ela não é um Deus, ela é só usada por Deus. Então, por favor, uma coisa que a igreja evangélica tem que se converter é da idolatria a homens. A igreja evangélica tem que se converter à idolatria a homens. Vai num show e canta fulano de tal, cadê você? Eu venho aqui só para te ver. E a gente fica criticando os nossos irmãos católicos porque adoram imagem de barro. E nós adoramos homens de carne. Porque ele canta, porque ele tem CD gravado, ele tem... sei lá o que ele tem. É só jumento. Diga glória a Deus. É bando de jumento. Que se tirar Jesus de cima, acabou. É chutado. Toda a glória pertence a só um. O nome dele é Jesus. Amém, queridos? Que nós possamos nos converter dos nossos deuses internos. Abra comigo em Lucas 15. O tema da mensagem dessa noite é: Jesus está à procura do que está perdido. Jesus está à procura do que está perdido. Lucas 15, versículo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera aí. Eu ouvi um espera aí. Amém. Vamos lá? Lucas 15, versículo 8 diz: ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a luz, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e anuncia: alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Até aí. Queridos, no capítulo 15, se você estudar, e eu quero encorajar você a ler em casa depois, não seja um crente de domingo em nome de Jesus, seja um cristão que ande com Deus durante a semana, inclusive com a Bíblia. Posso ouvir um amém? Então, em Lucas capítulo 15, você lê o capítulo todo, você vai ver que Jesus, ele nos impressiona e ele conta 3 parábolas. E a primeira coisa que eu quero citar de Lucas 15 é o versículo 1 e 2, que diz o seguinte: aconteceu, não precisa abrir, se você quiser abrir não tem problema. Lucas 1, versículo 1 diz assim, ó: e aconteceu que todos os pecadores, escute, e aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e as pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Gente, imagina essa cena comigo aqui, por favor. Eu quero que você imagine essa cena comigo. Jesus sentado numa pedra, sentado em algum lugar, e ao redor dele só gente boa. Você percebeu aqui? Só tinha gente boa, pessoas de má fama, coletores de impostos, pecadores. Você bota o que você quiser aí, querido. Você pode pensar no mais devasso pecador dessa terra. Imaginou sentado ouvindo Jesus? Diga aleluia. E enquanto ele ministrava, havia outro grupo. E o outro grupo eram os fariseus e os mestres da lei, advogados da lei, conhecedores da lei. Gente que tinha o poder e o conhecimento da lei. Os fariseus eram os religiosos da época, para você entender, só para a gente traduzir. Eram os religiosos, aqueles que manipulavam a salvação. E aí Jesus, ele está pregando para um bando de doido, endividado, endemoniado, perdido, drogado, prostituto, o que você quiser pensar. E do outro, assim, mais longe, tinha um grupinho pensando assim. A Bíblia diz que eles pensavam, murmuravam entre si: este saúda e senta na mesa de pessoas desqualificadas, e ele ainda come pão com eles. A primeira coisa que eu aprendo com Jesus no Lucas 15 é: ele prefere um pecador sincero do que um santo hipócrita. E outra coisa que eu aprendo com Jesus, com o cristianismo, é que o cristianismo nunca vai dizer para você que você é melhor que alguém. Sempre o Espírito Santo vai mostrar no que você precisa melhorar, e não no que os outros precisam melhorar.
Jesus nunca teve problema com pecadores que precisam e buscam a sua graça. Ele tem problema, e sempre teve problema, com o fariseu religioso que monopoliza a salvação. Pessoas que dizem, a minha igreja salva. Rapaz, pode até salvar, mas não sei do quê. Porque não existe igreja que salva. Existe um nome que salva. E esse nome é conhecido, o nome dele é Jesus. Uma vez um irmão bem intencionado perguntou para mim, olha, qual é que é o nome da tua igreja? Eu falei, rapaz, eu não tenho igreja não. Mas como tu não tem igreja, não é pastor? Eu sou pastor, mas eu não tenho igreja. Por que não tem? Porque para ter igreja tem que nascer de uma virgem, morrer, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. O primeiro item já foi. Minha mãe não era virgem não foi Maria. E o segundo item, estou longe da cruz. Então para ter igreja você tem que esses pré-requisitos, então só tem um. Posso ouvir um amém? Então o que nos leva a Cristo, a salvação e a eternidade é Ele, e somente Ele. Então nunca aceite, não concorde, não dê de braços com pessoas que monopolizam a salvação. Só aqui neste lugar há salvação. Sai daí. Porque a salvação não está aqui ou ali. Jesus disse, dirão que o reino está lá. O reino está lá. Nenhum dos dois, o reino está em vós. Posso ouvir um amém? E Jesus conta 3 parábolas respondendo a esse murmúrio. Jesus, sabendo do murmúrio, inclusive ele sabe que você está murmurando aí que está meio quente. Foi profecia, irmão? Não, foi coisa minha mesmo. Eu que murmurei aqui por dentro também. E Jesus sabe que você... Fica tranquilo, ele sabe o que você pensa. Descansa. Descansa ou se apavora, um dos dois, né? E Jesus, sabendo do murmúrio, ele conta três parábolas. Eu quero falar da primeira primeiro. A primeira parábola é da ovelha perdida. A ovelha perdida você conhece, né? A ovelha se perdeu. Ela não vigiou. Caiu no mundo. Foi para casa do rock. Foi para a Night Song. Night Song não tem mais. Foi para a noite. Ela se perdeu. Ela estava lá com os irmãos, estava na comunhão, estava na igreja, estava bem, mas ela se perdeu. Ela foi comendo um pastinho errado e foi indo. E quando ela levantou a cabeça, ela já estava a quilômetros do pastor. Ela se afastou do pastor. A 100ª ovelha, ela sem querer, ela se perdeu. E Jesus, nessa parábola, olha que interessante, ele apresenta um pastor que ama a ovelha, não a lã da ovelha. Vou repetir, você entendeu, não se faz desentendido. Ele apresenta um pastor que não ama a lã da ovelha, ama a ovelha. Porque se você tem 99 ovelhas e você está interessado na lã, você não vai atrás de uma. Concorda comigo? Você tem 99, esse negócio é lã, tem lã para bastante tempo, meu irmão. Tem lã para passar calor no inverno. Então, esse pastor apresentado por Jesus é um pastor que larga as 99 e busca uma. Ou seja, você é individual. Jesus para tudo por você. Esse pastor aqui é um pastor que para tudo por você. Mas tem um monte de gente aqui, ó. Não tem um monte de gente, ele olha você. Ele deixa 99 e busca uma. Jesus estava indo para uma conferência profética com todos os cantores e pregadores evangélicos da época. Só que não. Mas ele estava indo para Jerusalém. Ou seja, uau, a Terra Santa. E Jesus indo para Jerusalém, a Bíblia fala que ele dá uma parada no meio da viagem e fala, peraí, eu preciso entrar em Samaria. Jesus, não precisa passar por aí, Samaria só tem gente ruim, Jesus. Samaria ninguém vale nada ali tipo assim, sabe? Ali a gente dá pior. Os discípulos ficaram meio não entenderam, ele falou, eu tenho que passar em Samaria. E ele entra em Samaria e encontra uma mulher. Jesus para tudo para salvar uma mulher samaritana. E talvez ele tinha que buscar, pregar, tinha 1000 pessoas esperando ele, não interessa quantas pessoas. Ele para tudo, passa por Samaria por causa de uma pessoa. Então eu quero dizer uma coisa para você, você é única, você é único. E o pastor faz tudo e ele está à tua caça. E se você está aqui dentro e você é ovelha perdida, ele te achou. Ele apresenta um Deus que nos vê individualmente. E eu pulo a segunda parábola da dracma e eu volto direto para a terceira parábola. A terceira parábola é do filho pródigo. E a do filho pródigo você conhece.
Apesar de que eu não acho a parábola do filho pródigo, esse nome eu não gosto muito. Eu prefiro parábola do pai amoroso, porque o amor do pai aqui é impressionante. E o que Jesus apresenta nessa terceira parábola, ele escancara a graça. Nessa parábola aqui, ele escancara a graça, ele descreve e apresenta um pai que corre. Quando o filho vem, o filho aparece no portão, o pai corre. Ele apresenta um pai que beija. Ele apresenta um Deus, um pai que abraça. Ele apresenta um Deus que espera, que se alegra. Isso não cabia no conceito de um religioso da época. Não dá para entender um Deus que faz isso. Para você ter uma noção do zelo ignorante que eles tinham, os religiosos tinham na época, era um zelo, mas um zelo ignorante. Quando eles escreviam partes das escrituras, quando um escriba ia escrever a palavra Deus, ele trocava a caneta. Ele pegava outra pena e escrevia Deus e continuava. Quando ia escrever a palavra Deus, ele mudava a caneta, porque tinha que ser uma caneta nova, porque era o nome de Deus. Eles tinham um zelo tão grande, só que era um zelo de um Deus distante, de um Deus que não abraça, de um Deus que não corre atrás, de um Deus que não faz cafuné, um Deus longe. Chamar Deus de pai era uma blasfêmia. Tem um livro, né? Ousei chamar Deus de pai. É um livro de uma menina muçulmana que se converteu. E ela estava naquele momento de conversão, ela e Deus, irmão, ela e Deus. E ela conseguiu uma Bíblia, ela começou a ler a Bíblia, ela ficou em dúvida, qual é o livro que eu sigo? O Corão? Ou qual é o livro que eu sigo? E ela ficou com dúvida, e dentro dela veio uma voz dizendo assim: fica com um livro em que você pode me chamar de pai. O Corão é blasfêmia, passível de morte. Na Bíblia, o Espírito e a igreja clamam: Abba, Pai. Jesus, quando ensinou a orar o Pai Nosso, a primeira palavra que ele diz é Pai. Então Jesus aqui, na parábola do filho pródigo, ele está avacalhando. Os fariseus aqui, tique-teco, começaram a bater, irmão. Os religiosos, quem é esse louco que está dizendo uma barbárie dessa, chamar Deus de Pai, apresentando um Deus que corre? Um judeu tradicional não correria, porque levantaria a veste como se fosse um turbante que é, e as canelas, querido, as canelas de um judeu tradicional não poderiam ser vistas. A Bíblia fala que quando o filho pródigo apareceu no portão, o pai saiu correndo. A Bíblia fala que o pai pulou no pescoço daquele menino. Aquele menino tinha andado com porco. Para você entender, na cultura judaica, o porco é um animal imundo. E aquele pai não se importou com tudo isso, ele pulou no pescoço do menino e deu um vanço no menino. Você sabe o que é vanço? Vou explicar para você o que é vanço. Vanço é uma coisa que Deus deu para mim e para minha filha. É uma coisa pessoal minha e da minha filha. O que é vanço? Quando ela tinha um ano e meio, 2 anos na cama, a gente se vançava. O que é o se vançava? O se vançava é o seguinte: tu bota o pescoço no pescoço do outro e começa aquele ninho de gato assim. Chega a dar sono, assim, começa a esfregar, assim, esfregar e se larga. Isso é o vanço. Um dia minha filha na escola, deveres e direitos da criança, nos direitos ela botou direito ao vanço. Aí minha professora chamou: ô pai, o que é direito? Direito vanço? O que é isso aqui, pai? Não, fica tranquilo, é uma coisa nossa. Mas o que é, filha? Pode mostrar? Ô pai, é nosso? Não, é um negócio assim, mais ou menos assim, ó, rapidinho. Ele está apresentando um Deus que vança, que vai no pescoço do filho que chega. Ele está apresentando aqui um Deus que... Sabe, tem uma música que eu gosto muito, é Jesus, eu quero ficar contigo. Quem conhece? Eu quero ser teu amigo, quero comer no teu prato, quero deitar no teu sapato, deitar não, botar o teu sapato, eu quero vestir tua camisa, eu quero... É tipo um vanço. Essa música é um vanço.
Até tem uma história engraçada que uma vez um irmão estava cantando essa música no culto, com violão. Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo. E ele viajou, depois de uns 20 minutos ele estava ali viajando. Encosta tua cabecinha no meu... Ele lembrou da velha da noite. Esqueceu, irmão, ele foi. Tem gente que essa música não pode cantar. Pode sim, eu canto sim, é para o meu pai, eu canto o que eu quero. Posso ouvir um amém? Não vem dar limite entre o meu relacionamento e meu Deus não, meu irmão. Quem faz isso é religião, ela limita. Ninguém limita o meu relacionamento com o meu Deus, é eu e ele. Posso ouvir um amém, não? Ninguém limita o seu relacionamento com ele. Ai, Deus fala comigo quando eu vou na igreja. Fala sim, mas ele fala no seu carro também, fala no quarto, até no banho. Até no vaso, aleluia, diga glória a Deus. Quem aqui Deus já falou no vaso? Deus fala mesmo, irmão. Ele fala quando ele quer, a hora que ele quer. Ele não tem problema com essas coisas. Quantas vezes eu estou no banheiro e a minha filha grita, pai! Eu falo, eu estou agora aqui ocupado, amor. Mas eu posso não sei o quê, viu? O filho fala com o pai, eu respondo. Não, Deus só fala quando eu oro em pé. Irmão, ora deitado que ele ouve também. Inclusive, ele ouve quando você dorme, inclusive. Tá? Por quê? Porque a Bíblia fala que ele cuida dos seus enquanto dorme. Aleluia. Então descansa de escola. Chega no seu pai. Ele apresenta um Deus próximo. Aqui nessa parábola ele apresenta um Deus próximo. Ele mostra que longe do pai só tem fome. Porque o filho pródigo ficou passando fome. Ele mostra que longe do pai tem desilusão. Tem desesperança. Aqui Jesus apresenta um pai amoroso, um filho arrependido e um irmão religioso que não se alegra quando o filho voltou, né? Lembra do irmão? Tem um irmão que não fica feliz quando o irmão volta. Sempre vai ter, tá, irmão? Sempre vai ter um irmão que vai ficar chateado porque você voltou e caiu no braço do pai. Interessante. Nesse momento, eu creio aqui que os dentes dos fariseus estavam rangendo assim, ó. Jesus estava falando de algo inadmissível, de um pai muito perto, que abraça, que beija, que corre. Jesus veio, escute, nessa parábola aqui, Jesus veio reconciliar o que estava perdido. Ele apresenta nessas parábolas, ele reconcilia. Jesus veio rasgar o véu. Ele veio dar acesso ao Pai. Estamos juntos aqui? Mas eu quero me ater, e a palavra que Deus colocou no meu coração é a segunda parábola. Não a primeira da ovelha, apesar de que eu tenho certeza que enquanto eu ministrava aqui tem umas ovelhinhas que estavam dizendo, meu Deus, Jesus me achou. Enquanto eu falava do filho pródigo, tem alguns que sabem quem estão. Mas eu acredito que o Espírito Santo essa noite quer falar com as dracmas, que é a segunda parábola. A segunda parábola é interessante. Jesus, ele usa como exemplo uma dracma perdida. Ele fala de algo que está perdido, assim como a ovelha e o filho. Aqui ele usa a dracma. Só para conhecimento, a dracma era uma moeda de valor de um dia de trabalho. Dia de trabalho médio de um trabalhador era o valor de uma dracma. E ela perdeu, ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Foi o texto que a gente leu. E a Bíblia fala que essa mulher tomou algumas atitudes para achar essa dracma. Ela tomou algumas posições. E aqui Jesus está usando esse texto, essa parábola, para falar para nós algumas coisas. A primeira coisa que eu entendo é que a dracma estava perdida dentro de casa, não fora. Jesus não está falando do ímpio. Ele está falando de gente que já conheceu a voz dele um dia. Ele está falando de gente que já experimentou um dia o toque de Deus. Ele está falando de gente que sabe, inclusive que está em casa, que está dentro da igreja, que tem uma religião. Ele está falando de gente que tem religião, irmão. Aqui não está falando de sem religião. Ele está falando de gente que tem alguma coisa. A dracma estava perdida dentro de casa. Estar em casa não significa desfrutar da presença do Pai e do seu amor. Você pode estar dentro de casa e não desfrutar das coisas de Deus. Você pode estar dentro de casa e o medo está dominando você. Você está com medo do dia de amanhã.
E a Bíblia fala que no amor do Pai não existe medo. Você pode estar dentro de casa e o seu casamento está ao ponto de romper ou se rompeu, só está com a fachada. Porque estar dentro de casa não significa que Deus está agindo sobre você. Porque você pode estar dentro de casa e perdido. Você pode ter teologia, você pode ser bispo, arcebispo, cardeal, suplente de Deus, o que você quiser. Tem tanto nome hoje aí, tanto título. Você pode ter tudo isso e ainda estar perdido dentro de casa. Você pode cantar, você pode pregar e ainda estar perdido dentro de casa. Você pode ter lido a Bíblia 20 vezes, de capa a capa, e ainda estar perdido dentro de casa. Porque tem algumas coisas que impedem você de experimentar Deus, de experimentar o amor profundo do Pai. E eu acredito que estar em casa, mesmo estando em casa, fisicamente, mas o nosso coração pode estar em qualquer outro lugar. Nosso coração pode estar no pecado, pode estar nas riquezas, pode estar no trabalho, pode estar em títulos, pode estar em qualquer lugar. Aquela dracma estava perdida dentro de casa, dentro da religião. Ela tinha uma religião, tradicional ou não, ela tinha uma religião. Só que não valia nada para aquela dracma. Ela estava perdida. Quantos que vivem na casa do medo, não na casa do amor? Servem a Deus por medo do inferno. Pessoas que servem a Deus com medo do inferno, não por desejo de estar na eternidade com Ele. Vivem de rituais em rituais, de domingo em domingo, de regulamento em regulamento, não de relacionamento. Vivem dentro de casa, porém estão perdidos. Jesus manifesta o desejo de encontrar, e Ele faz algumas coisas aqui. Essa mulher faz três coisas. A primeira coisa que ela faz, ela acende a luz. E deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, para encontrar a dracma perdida, ele tem que acender a luz primeiro. E acender a luz. Acender a luz mostra onde nós estamos, mostra a nossa condição, mostra onde estamos feridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está aqui, mas você luta com coisas que você não sabe por que você luta. E Jesus precisa mostrar por que você está lutando com essas coisas. Onde está a ferida? Porque mostrando a ferida, Ele pode curar. Sem mostrar a ferida, Ele não tem como curar. Às vezes Ele precisa mostrar a ferida. Às vezes Ele precisa mostrar a falta de perdão que está causando todo esse dano na sua vida. Talvez Ele precisa mostrar esse orgulho, essa soberba que está em você, que você anda com o nariz empinado. Eu não posso andar muito, senão pega nos fios de alta tensão por aí. Você anda por aí, uau, porque sei lá, você comprou um carro melhor, tem um emprego melhor, ou sei lá, não tem nada, mas é orgulhoso igual. Porque humildade não significa ser pobre. A pessoa pode ter muito e ser humilde. E talvez Jesus precise acender a luz em você. Puf, Você está limpo, querido. Você está limpo até acender a luz. Vou repetir, você está limpo até acender a luz. Esse lugar aqui, se a gente apagar todas as luzes e deixar isso aqui sujo, ninguém vai ver. Mas se nós acendemos a luz, nós vamos ver a sujeira. E a primeira coisa que Jesus quer fazer é acender a luz sobre nós. E Ele não quer acender a luz para dizer, está vendo aí, desgraçado pecador, falei que não vale nada. Não. Ele quer acender a luz para dizer assim, filho, é aqui que está sangrando. Filho, é aqui, ó. Esse é o problema. Eu preciso dar um diagnóstico para ti. E para mim te dar um diagnóstico, eu preciso te mostrar que você está enfermo. Na quinta-feira, teve uma quinta-feira dos homens aqui que Deus ministrou com a gente sobre curando a paternidade. E Deus falou com a gente para os homens. E nós homens estavam aqui chorando. Estavam lá era no outro lugar, nós estávamos lá chorando. Por quê? Porque Deus começou a ministrar dentro do nosso coração. Seu pai disse que você não valia nada. Seu pai não estava, nunca foi uma festa de escola.
Seu pai nunca ensinou a você que droga não era bom. Não ensinou sobre sexo. Você fez um filho antes do tempo correto. Ele nunca ministrou sobre... Aliás, ele abandonou você. Aliás, ele trocou sua mãe. Ele batia em você, só que você lembra. E aí Deus começou a ministrar e acendeu a luz sobre nós. E disse, olha, seu pai fazia isso, você tem essa raiva contida em você. Perdoe seu pai. Ele também não tinha, por isso que ele não deu. Seu pai não deu porque ele não tinha. Olha para o seu pai. Eu contei a história de um menino que chegou sobre o seu pai. O pai morreu, ninguém foi no velório, nenhum dos irmãos. Aí ele foi levado por um amigo, foi lá de longe, olhou o pai no caixão. Ele, nem aí, frio, porque o pai foi um alazão a vida toda. Um animal, não soube ser pai. Agredia pai, agredia mãe, abandonou. E aí o pai estava lá e ele olhou, ele viu um velho no caixão, morto. E dentro do coração dele veio uma compaixão. E ele começou a chorar pelo aquele pai. Ele começou a dizer... E Deus na hora iluminou ele. Falou, olha, seu pai não recebeu. O seu avô não deu nada. Ele também não aprendeu. Perdoa o seu pai. E aí o relato que eu li, ele colocou a mão no pai e começou a dizer, pai, eu te perdoo. Eu te perdoo porque o Senhor abandonou minha mãe quando eu tinha 3 anos. Eu te perdoo porque na escola, quantas vezes na apresentação eu procurei o teu lugar e estava vazio. Eu te perdoo porque o Senhor não me ensinou sobre droga e eu usei. E até hoje eu estou viciado. Eu te perdoo porque o Senhor não me ensinou sobre sexo e eu tive filhos antes do tempo. Eu te perdoo, pai, porque o Senhor não estava quando eu precisava. E aquele menino, ele conta no testemunho que ele tem uma ira, ele era tão irado, que qualquer pessoa que tocava nele, ele brigava em restaurante, ele batia num trânsito, ele era um negócio assim, os demônios diziam, Deus me livra dele. Os demônios diziam, me livra dele, Jesus. E ele conta que quando ele perdoou o pai, ele mudou as atitudes dele com os filhos dele. Ele começou a mudar com a esposa, ele começou a mudar. Porque Deus iluminou. E quando Deus ilumina, o Espírito Santo ilumina, ele ilumina com um propósito, ele ilumina para curar. Ele não ilumina para expor. Ele ilumina para curar. E esse acender a luz é expelir as trevas. As trevas, na verdade, é a ausência de luz. As trevas, na verdade, é a ausência de luz. E essa ausência de luz faz com que reine não Jesus, reine o inimigo da nossa alma. As trevas, o príncipe das trevas é Satanás, não é Jesus. Jesus é o pai das luzes. Ele habita na luz. E quando ele acende a luz, a palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando Deus nos leva para as escrituras e ela começa a limpar a gente. Enquanto eu estou ministrando aqui, eu sei, não, eu sou a caneta, eu sou o burrinho, irmão, eu sou o jumentinho. Mas eu sei que enquanto eu estou falando aqui, tem água passando em você aí, ó. Água passando, e ela vai limpando, ela vai tirando coisas, ela já está lembrando coisas de você, ela já está trazendo à memória coisas que você nem lembrava, mas Deus quer curar você. A palavra faz isso, tem o poder de fazer isso, de nos libertar. C.S. Lewis, um escritor cristão, ele era apóstolo do ateísmo e ele se converteu ao cristianismo. C.S. Lewis, escritor de Crônicas de Nárnia, ele escreve uma frase que eu gosto muito. Ele fala: eu acredito em Cristo como acredito no sol, não só por aquilo que ele é, mas porque através dele eu também posso ver todas as coisas. Cristo, ele tem poder de trazer luz sobre todas as coisas na sua vida e todas as esferas da sua vida. Então, quando ele acende a luz, ele tem um propósito. E aí, irmão, acendeu a luz, o que é que eu faço? É o segundo passo. Depois que ele acende a luz, a mulher acendeu a luz, ela varre a casa. Ela pega uma vassoura gospel. Às vezes eu lembro de umas coisas. O irmão estava na igreja, varrendo a igreja, sozinho.
E cantando a musiquinha. A casa é uma grande cerveja. A casa é uma grande... A casa é uma... Aí o pastor entrou na... E o crente não pode beber. E o crente não pode... Essa bobice. Por que eu contei isso? Não sei. Eu lembrei. Ai, Jesus. Porque eu sou feliz. O segundo passo é varrer a casa. E esse processo de varrer a casa é interessante, sabe por quê? Porque você varre onde tem lixo. Você não varre lugar limpo. Você varre onde tem lixo. E coisas que nos impedem de chegar a Ele é lixo. Já falei aqui uma vez, algumas vezes, não lembro, que o que é uma pessoa ser liberta de demônios, liberta? O que é libertação? O que é cura interior? O que é libertação? E às vezes a gente tem aquela ideia que, em nome de Jesus, sai! Qual é o seu nome? Não tem problema se manifestar um demônio, a gente manda embora. Mas demônio dá mais show do que, né? Uma vez o pastor foi entrevistar. O pastor foi entrevistar um... De onde tu veio? Ele falou, vim da Costeira, pastor, é de Floripa. Pastor é demônio regional. Demônio com sotaque. Irmão, e o foco às vezes da igreja é demônio, expulsar demônio, demônio. Eu vou dizer o que é expulsar demônio, o que é libertação. Assim, num contexto mais bíblico. O que é expulsar demônio? É tirar lixo. Se você deixar lixo aqui na frente, você vir domingo que vem, resto de comida, coisa podre aqui, vai atrair barata, vai atrair rato, mosca. Não adianta espantar mosca. Adianta espantar mosca. Quem tem que fazer? Tirar lixo. E varrer é tirar lixo. E o que Jesus está dizendo? Quando a dracma está perdida, eu acendo a luz sobre ela. Eu ilumino, ó, tem lixo sobre você. Uau, e agora? Agora deixa eu varrer. Agora perdoa o seu pai. Agora libera a sua mãe. Agora perdoa o seu marido que errou com você. Agora pede perdão porque você errou. Agora tira o lixo. Tira esse rancor do coração, porque a herança foi dividida errada. Libera, irmão, a tua herança está no céu. Para de lutar por coisas daqui, porque me excluiu do Facebook. Me deu raiva agora. Eu fiquei triste porque o irmão me excluiu do Facebook. Te liberta, Stanley. Ninguém vai entender o que eu falei. Só eu, é do Carros, do filme Carros. Deus fala comigo nos desenhos animados. Agora Deus está ministrando a minha vida através do Pucoiô. Mas a coisa é minha. Não se mete também no meu relacionamento com Deus. E o Senhor está dizendo assim: ei, filho, eu quero curar você, eu quero tirar você da treva, eu quero achar você. Senhor, me acha então. Eu te acho, peraí. Acende a luz. Isso aqui é ferida. Isso aqui é uma ferida. Você não perdoou. Isso aqui é ferida. Você ainda está com rancor e ódio. Isso aqui é machucar. Está sangrando ainda. Não virou cicatriz. Cicatriz não dói mais. Está doendo ainda, é ferida. Então, se é ferida, eu preciso curar. Como? Deixa eu varrer isso aí. Vem comigo. Vem comigo aonde? Vem comigo no caixão do seu pai, igual aquele menino. Vem comigo lá na pessoa que você ofendeu ou foi ofendido. Vem comigo, volta para tua esposa. Você está dentro de casa, mas está perdido dentro de casa. Volta para sua esposa. E não se faz de mal entendido, você entendeu? Volta para sua esposa. Isso é varrer a casa. Ei, pede perdão para o seu filho. Meu filho tem 4 anos, pede perdão para o seu filho. Ensina para o seu filho que você também erra, mas pede perdão. Tem pais que estão aqui que precisam chegar em casa e pedir perdão para os seus filhos. Na última quinta-feira agora aqui Deus falou para nós sobre liderança. Os homens lideram. A Bíblia fala que há uma liderança sobre todo homem. Deus falou que o homem é o cabeça, ponto final. Então você é líder. O homem lidera, seja para o lado ruim ou para o lado bom. O homem lidera. Você, marido, você, pai, você está liderando a sua casa de uma forma ou de outra. Não importa para onde. Isso é com você. Mas você está liderando.
Seus filhos vão ser estabelecidos. Padrão estabelecido por você. Pai, cabeça da casa, você estabelece padrão. Seja do alcoolismo ou seja da santidade. Seja da prostituição ou seja da vida com Deus, você estabelece. Os seus filhos estão de olho em você. Então talvez alguns aqui tenham que pedir perdão, isso é varrer a casa. Como é que você está cuidando da sua esposa? Como é que você age no seu trabalho? Você é negligente? Você frauda? Você estabelece padrão. Isso é lixo, tira da sua vida. Eu vi um testemunho lindo de um irmão. De um irmão que partiu, deixou a gente. O testemunho foi que ele vendia carros. E ele sempre, vendedor de carro, irmão, vendedor de carro, advogado e pastor, só Jesus para amar. Advogado foi sem querer. E ele vendia carro, aquele negócio, né? Não, troquei o óleo, troquei. Aqueles negocinho. E ele estabeleceu, a partir de hoje nós vamos agir com integridade aqui nessa loja. Sabe o que aconteceu? Ele começou a vender 4, 5 vezes mais do que vendia. Porque ele tirou lixo. E quando você tira lixo, você é achado. E quando você é achado, você é. Quem está perdido não é nada. Quem está achado é. Essa noite a palavra não é para... É para o filho pródigo também. Se você é filho pródigo, ele te achou. Talvez você é ovelha perdida, ele também foi atrás de você e te achou. Mas essa palavra são para as dracmas. E o Senhor está acendendo a luz sobre você. Tem coisas que Deus mandou você liberar já e você não libera. Libera de uma vez. Joga tudo para Jesus. Deixa Ele estabelecer um novo padrão na sua vida. Em nome de Jesus. No processo de encontrar os perdidos dentro de casa, ele acende a luz primeiro, depois ele varre. Após acender a luz e varrer, ele procura. A Bíblia fala que a mulher procura. Talvez você não saiba, mas ele está mais interessado em achar você do que você achar ele. Talvez você não saiba, mas ele tem mais saudades de você do que você dele. Talvez você não saiba, mas o interesse é todo dele. E essa noite, o Pai, apresentado por Jesus, quer te abraçar. Ele corre. Eu quero dizer para você que o Pai, o seu Pai Celestial, ele corre. Ele avança. Ele beija. Ele ama. Ele recebe como você está. E não interessa como você está. O Pai apresentado por Jesus. Não tenha medo de vir. Ele é seu Pai. Se você talvez é a 100ª ovelha, você se perdeu no caminho, essa noite Ele quer ir à tua procura. Ele quer te colocar nos braços e te trazer de volta. Mas eu acredito que talvez acima de tudo nessa noite nós temos dracmas aqui. E Ele está acendendo a luz sobre você. Ele quer varrer aquilo que nos separa dele. E achar, no meio de tudo isso que você está vivendo, no meio dessa bagunça, no meio dessa dor, no meio dessa dúvida, no meio desse medo, Ele quer achar você. E se você se encaixa em algum desses, Ele achou você essa noite. Irmão, eu não me encaixo em nenhum deles, glória a Deus. Você está à mesa, você é filho. Mas se você se encaixa em algum desses, Ele achou você essa noite. Ele acendeu a luz sobre você. A religião nos afasta de Deus. Ela coloca limites de relacionamento. Jesus não.
ela nos aproxima dele.